Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando o Diálogo Espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Façamos uma breve prece de abertura, aos quais convido a todos para que oremos com muita fé em favor deste Estado, em favor deste país, em favor do planeta Terra. Por isso, pensamos em Jesus, que é o nosso governador. E sabemos com certeza que Ele comanda esse planeta, que Ele não o abandonou. Por isso rogamos por toda a humanidade, ainda tão pequena em conhecimento, em espiritualidade, para que nos perdoe e nos ajude a caminhar rumo ao infinito das bondades do Pai Maior. Que saibamos, dentro da nossa inteligência, poder ignorar a ignorância, ignorar o ódio que tanto infesta ainda o planeta, para que se clareie a biosfera, a atmosfera, e que possa entrar as luzes tuas, ó Mestre, as bênçãos tuas, ó Mestre. Agradecemos também por estarmos mais um dia neste grupo, com todos nós reunidos em oração. O mundo precisa de oração. Que assim seja. Nosso trabalho de hoje chama-se intercessão. Está em Tessalonicenses 5, 25, de Paulo. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre, a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se
árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Pedi e obtereis. Batei e a porta abrir-se-vos-á. O que a irmã Ângela, ao cumprimentá-la, perguntamos e encontrou no Evangelho sobre este assunto? Antes de mais nada, agradecendo a Deus por este momento que nós nos encontramos, a nossa gratidão ao Pai Maior pela nossa vida, a gratidão a todos vocês que estão nos ouvindo, que ainda irão nos ouvir, que Deus abençoe a todos. Então, quando Paulo diz ali, irmãos, orai por nós. Nós vemos então no Evangelho segundo o Espiritismo, Antônio já deu ali, né? Pedi e obtereis. No capítulo 27, a eficácia da prece, a maneira de orar, porque como o nosso irmão Paulo descreve, Emmanuel descreve muito bem, a prece não precisa ser algo de maneira muito rebuscada. E como nós devemos orar? E será que essa prece tem eficácia? Jesus orava por seus discípulos. Então, antes de mais nada, nós temos que começar a internalizar isso, a eficácia da prece, a importância da oração na nossa vida, no nosso dia a dia e na vida do nosso próximo, daqueles que estão ao nosso lado. Isso Jesus demonstra quando Emmanuel diz: Jesus orava pelos discípulos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo temos: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se nos princípios de que, sendo Deus conhecedor de todas as necessidades, é inútil expô-las a Ele. Acrescentam ainda que nossas súplicas não podem mudar os desígnios de Deus, porquanto tudo no universo se encadeia por leis humanas, por leis eternas. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida alguma. Deus não pode anular segundo o capricho de cada um de nós. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é muito grande. Se assim o fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Antes de nós continuarmos depois mais a leitura, porque esse capítulo que fala da intercessão, ele nos traz uma reflexão muito profunda. Ainda Emmanuel fala sobre isso também, de que nós, a maioria da humanidade, apenas acreditam no que eles conseguem ver. Eu não vou orar a Deus porque Deus sabe tudo. Por que eu preciso orar se Ele sabe das minhas necessidades? Ou então, para que orar? Há algo que não existe. Como eu vou saber que vou estar sendo acolhido? Como que eu vou saber que a minha resposta virá daquela prece? Então nós temos que aprender a ler os sinais. A oração, a intercessão, como diz aqui o nosso irmão Emmanuel, nesse capítulo que o Paulo coloca, ela é de uma importância muito grande. Nós temos aqui na casa um trabalho nas quartas-feiras à noite que se chama irradiação. É um momento de intercessão, de preces, de oração,
de irradiar os nossos pensamentos, as nossas energias positivas. A oração, ela pode, e com certeza eu tenho convicção disso, a oração salva vidas, cura doenças, liberta nossos pensamentos. Quando Paulo diz, irmãos, orai por nós. Vejam bem, orai por nós. A humildade, né, deste ser pedindo, orai por nós. Por quê? Porque ele sabia que a maior energia que existe é aquela que vem do nosso coração, do nosso pensamento. Então imagine, nós já falamos disso em outros programas, né, Antônio? Quando a gente falou lá na prece, a transmissão dos pensamentos. Lembram quando nós falamos a transmissão dos pensamentos? A prece, ela é isso, ela é uma transmissão de pensamento. Agora imagine só você fazendo uma prece. Uma prece que não tenha sentimento. Uma prece que você apenas coloca palavras na tua boca aleatoriamente. Essa prece será ouvida? Essa prece será atendida? Claro que não. Muito pelo contrário, dependendo de como nós estamos usando essas palavras, elas podem atingir outras pessoas de maneira negativa. Então, quando nós usamos a oração junto com um bom sentimento, com bons pensamentos, essa oração se torna uma arma poderosa. Arma que eu digo no bom sentido. Tudo bem. Uma força poderosa, né? Vamos dizer assim. Uma força que pode atingir milhões de pessoas, não milhares, milhões de seres. Uma força que pode atingir um país, um estado, o planeta todo. Aí eu pergunto, Antônio, já imaginou quando nós fechamos os olhos, você já imaginou fechar os olhos com calma e imaginar o nosso planeta Terra, essa bola linda, maravilhosa, esse lindo planeta azul, e aquela luz envolvendo ele naquele momento da oração que você está pedindo, né? Que a luz do Cristo envolva todo esse planeta, cada cantinho dele. Se nós nos concentrarmos, conseguimos fazer isso. Eu fico imaginando, eu já li sobre isso. Quando nós sopramos, o sopro é o nosso, é o meu sopro. Mas ele faz efeito. Dependendo do nosso estado, né? Ele faz efeito. Eu estou imaginando agora milhões de pessoas soprando para o mesmo sentido, para o mesmo objetivo. É um vendaval. É um vendaval, imaginaram isso? Agora vamos imaginar nós orando, milhões de pessoas orando. Que grande vendaval. Não tem nuvem que fique por aí. Uma oração dessas. Jesus, que é o Espírito perfeito, já era quando encarnou aqui na Terra, ele orava direto. Ele estava sempre em oração. E ele mostrou isso. Ele mostrou o tempo todo, inclusive na cruz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele, o Espírito perfeito, orava para o Pai. Por que nós não oramos? Por que nós, tão materialistas que somos, não ficamos genuflexos, pelo menos da alma? Não precisa nos ajoelharmos materialmente falando, mas da alma. E não oramos todo dia, mais de uma vez por dia, pedindo a intercessão maior, não para conosco, mas para alguém que precisa mais que nós. Sempre tem alguém que precisa mais que nós. Para aquele ser que está em sofrimento, para aquele ser que está em depressão,
que está pensando em suicídio. Como tem gente se suicidando nesse planeta? Como tem gente cometendo esse ato contra si próprio e contra as leis divinas, pensando que vai acabar com todo o sofrimento e vai centuplicá-lo com certeza absoluta. Peçamos, portanto, meus queridos, a intercessão maior e vamos soprar as coisas boas que estão dentro de nós, muitas vezes adormecidas. Vamos acordá-las, as coisas boas, que nós estamos cheios de coisas boas para doar, para dar. Vamos dar, através da palavra, da mão que está ajudando, do arado que nós podemos manipular, do sorriso que podemos dar. Por que não fazemos isso? Está em cada um, pedindo a intercessão maior. Se não está nas nossas forças, peçamos a Deus, sem ter vergonha do que está fazendo. Eu me recordo na época em que, ainda jovem, menina, e frequentando ainda a igreja católica, né? Então, toda semana, a cada 15 dias, se recebia a capelinha em casa. E aí, aquele grupo, né, de senhoras fazia oração. E aí se orava o terço, fazia o Pai Nosso. Este é um momento importante. Aquele momento era importante. Não sei se isso ainda continua hoje. E por que não continuar? Por que nós não podemos também reunir na nossa casa um grupo de amigos, a nossa família? Quantos de nós faz isso? De reunir ali a família. Vamos orar agora, vamos fazer aqui, 10 minutos ou menos que seja. Todos ali concentrados, orando para todo esse momento que está acontecendo. Né? Tu falavas antes na intercessão das quartas-feiras, às 19 horas, que acontece aqui na Casa Chico Xavier. Sim. Então, olha como é importante nós virmos aqui meia hora de oração intensa. A pessoa chega aqui e fica meia hora em oração. Ela não precisa nem escutar quem está comandando aqui, fazendo a intercessão. Meia hora para se conectar oração. Com Deus, né? Todos são convidados para isso. É só meia hora. E o Evangelho no lar, por que não fazemos em casa? Quem fez primeiro foi Jesus na casa de Pedro. Isso não é invenção do Espiritismo, não. Isso é invenção do Cristo Jesus. Evangelho no lar. No mínimo uma vez por semana. Escolher um dia, um horário certo, para que o mundo espiritual esteja conosco naquele momento em oração. A casa com certeza receberá a intercessão do Mestre Jesus. E ainda Emmanuel fala nesse capítulo, né, que nós muitas vezes não damos importância aos sinais. Nós queremos ver tudo ali materializado. E não é assim. Vejam bem o que diz o nosso Evangelho. Vejamos este exemplo. Um homem está perdido em um deserto, sofre horrivelmente com a sede. Sente-se a desvalecer e deixa-se cair sobre a areia. Roga a Deus que o assista e espera. Porém, nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere a ideia de se levantar, de seguir em uma determinada direção dentro da amplidão diante dele. Então, por um movimento instintivo, reunindo suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chegando a uma elevação, descobre de longe um regato, e com essa visão ele recupera a coragem. Se este homem tem fé, ele exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me haveis inspirado e pela força que me destes. Se ele não tem fé, ele dirá: que boa ideia eu tive.
Que sorte tomar a direção da direita e não da esquerda. O acaso realmente algumas vezes nos ajuda. Quanto eu, me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado vencer pelo abatimento. No entanto, poder-se a perguntar, por que o bom Espírito não lhe disse claramente, segue esta direção e encontrarás o que precisa? Ou por que não mostrou ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento? Dessa maneira, o teria convencido da intervenção da providência. A resposta é simples. Inicialmente, seria para ensinar que ele deveria ajudar a si mesmo, fazendo uso das suas próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Então vejam, Deus nos deu uma força inimaginável dentro de nós. Cada um de nós tem essa energia poderosa. Somos seres inteligentes. Somos uma parte deste poder de Deus. Nós conseguimos sim analisar usando a razão do que é melhor para nós. Agora, orar, como diz aqui, orar a Deus, rogar e ficar parado esperando, é como, né, aquele conto que fala daquele ser, hoje nós estamos vivendo isso, né? Aquele homem que estava ali, o rio enchendo, rogando a Deus, passa ali um barco com pessoas, vem, não, eu orei, Deus vai me salvar, passa outro, não, eu orei, Deus vai me salvar. E de repente, não passa mais ninguém. Deus enviou o auxílio, né? Então, cabe a nós começar a analisar como é essa manifestação do auxílio de Deus na nossa vida. E Ele está nos livrando e nos auxiliando a todos os instantes. Basta que nós possamos parar um pouco, acalmar a nossa mente, o nosso coração e ver os sinais de Deus na nossa vida. E além de tudo, né, mais importante, ter humildade de agradecer, sermos humildes e agradecer a Deus e orar a Ele, não apenas nos momentos ruins, que é o que a maioria de nós fazemos. Só quando estamos doentes, necessitamos de auxílio, nos tornamos humildes daí, né? Mas isso não é humildade. Isso não é ser humilde. Aí quando tudo passa, tudo fica bem, volta de novo. O orgulho, a arrogância, o egoísmo, a humildade se foi. E Deus também se foi, porque aí você não precisa mais orar, porque não há mais necessidade. É aquela oração que nós fazemos por rotina. Não deixemos isso acontecer. Eu vou, uma vez por semana eu vou na igreja, eu vou no culto, eu vou na casa espírita, e depois eu posso fazer o que eu bem entender. E aí, será que é isso? Eu faço o meu compromisso. Não, o compromisso é muito maior do que isso. Não é só ir lá. É importante ir lá também. Mas ir na igreja, no culto, na casa espírita, qualquer outro lugar, na mesquita, né? E orar de verdade. Pedir a intercessão de verdade. Que sejam poucas palavras, mas que sejam sinceras. E não podemos desistir, Ângela, queridos irmãos. Às vezes nós desistimos. Mas não está adiantando nada. Quantas vezes já orei? Nós estamos desistindo às vezes. Se nós fazemos tudo e mais um pouco e ainda não acontece, é porque não é para acontecer. Mas nós estamos fazendo o nosso papel. Cada um tem o seu papel. Cada um de nós é responsável por si mesmo. Não é pelo outro. É claro que nós podemos fazer pelo outro também, sendo responsável por si, pelas consequências dos atos que comete. Não vamos desistir. Não vamos desistir. Sempre tem um galho passando à nossa frente na enchente.
para nos apegarmos, né? E sairmos com ele, uma tora. Tem uma árvore que nós podemos subir. Tem alguém que vem nos socorrer. Mas se não houver o socorro material, haverá o socorro divino. Esse não falha. Nunca falha. Irmã Ângela, para as últimas considerações de encerramento, por favor. E lembrando que nós temos que aprender a orar, sim, por nós, mas principalmente por todos, né? Aquele hábito que nós temos que criar, que Deus abençoe a todos nós, praticar esse hábito em qualquer momento, dentro do carro, quando estiver indo para o trabalho, voltando, em casa, na rua. Qualquer momento é hora de você poder olhar em qualquer direção e dizer: Deus, obrigado, abençoa todos nós. Então, neste momento, nós vamos então orar, né? Que cada um de nós possa sentir a presença de Deus, essa energia do nosso anjo da guarda, de nossos amigos espirituais, dos nossos familiares que estão na pátria espiritual, muitas vezes orando, intercedendo por nós. Então, acalmando a nossa mente, antes de tudo, isso é mais importante, acalmar a mente. Retirando todo e qualquer pensamento negativo, tristeza, angústia, e renovando com bons pensamentos. Não mais nos conectando com as energias de tristeza, mas elevando o nosso padrão, elevando a energia da alegria de viver. A todos esses irmãos, a todos nós que estamos vivenciando este momento no nosso estado, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em todos os lugares do nosso país. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai de poder e bondade, que o teu amor divino ampare e ilumine as nossas mentes, nossos corações. Dai-nos força, Pai, coragem, perseverança, renovando a nossa fé no nosso dia a dia. Que possamos ser instrumentos do bem, que possamos transmitir através do nosso pensamento essa energia de luz a todos os lugares do nosso planeta. E a nós, Pai, rogamos a tua misericórdia, que possamos sim ser transformados, retirando o ser velho que há dentro de nós, e renovando com um ser novo, um ser totalmente feito no amor, na fé e na caridade. Rogamos também a nossa Mãe Maria, este ser iluminado, amor incondicional, que teu manto de luz ampare a todas as famílias, com a tua falange de espíritos luzeiros, levando a todos os lares a paz, a harmonia, a saúde e a alegria de viver. Que a luz do Mestre Jesus ilumine e ampare a cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.